aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E é visível uma presença do Senhor, é palpável no nosso meio. Eu não sei como que você, chegou aqui hoje. Eu não sei como que você tem vivido esses dias, mas eu tenho visto como Deus tem movido de uma maneira diferente. E eu estava aqui no louvor e o Senhor me deu uma palavra para mim compartilhar com você nessa noite. E o Senhor, Ele me levou a um versículo, e eu queria ler para você nessa noite. E o que o Espírito Santo falou comigo? Nós precisamos abrir mão das coisas desse mundo. Para nós podermos experimentar o melhor de Deus, nós precisamos esquecer daquilo que é passado na nossa vida. Paulo já diz: esquecendo-me das coisas que para trás fico, e olho firmemente para aquilo que estão à minha frente, para aquilo que Deus tem preparado para mim, aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu não sei se você tem percebido, mas há uma unção no meio dos radicais livres. E essa unção no meio dos radicais livres, ela faz parte da nossa vida também. Ela é derramada sobre nós. Às vezes você vê vídeo, você vê conferência Goiânia, conferência em São Paulo, e aí você fala: meu Deus do céu, como é poderoso. Mas eu quero te dizer, a unção que está lá em São Paulo, ela está aqui também. Basta o Senhor olhar para nós e ver corações famintos, corações sedentos. Porque o Senhor jamais resiste a um coração sedento pela sua presença. Olha o que o Senhor me mostrou na hora do louvor, e eu queria ler para você. Não tem nada a ver com a palavra de hoje, mas eu não sei o porquê, mas o Senhor falou para me ler essa passagem com você. Por favor, abra para mim. Lá em 2 Timóteo 1:7 diz assim: porque não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Sabe o que o Senhor me disse? Sabe o que o Senhor falou ao nosso respeito? Que eu e você, nós somos alvo do quê? Alvo do amor de Deus. Nós fomos encontrados pelo Senhor. E se você caminhar para o versículo 13, à frente diz assim: mantenha o padrão da sua palavra, que de mim ouviste, confere com amor, que está em Cristo Jesus. 14, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo, que habita em nós. A obra do Senhor, ela é feita através do Espírito Santo, através do poder de Deus. Porque se o Senhor nos deu o Espírito, é aquele que vai interceder por mim e por você nos dias difíceis. E eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu não sei porque o Senhor trouxe essa passagem no meu coração, mas creio que Ele quer falar com você. E a palavra de hoje que eu quero compartilhar com você, deixa eu colocar meu cronômetro aqui, porque falaram que é 40 minutos. Agora eu vou colocar o cronômetro. Já passou 1 minuto. Amém? E a palavra que eu queria compartilhar com você é que você, nós somos liberados para conquistar. Amém? Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Pai de amor, no nome do Senhor Jesus. Pai, nessa noite eu quero colocar o nosso culto diante do Senhor. Pai, quero colocar essa palavra. Quero colocar a vida de cada radical livre que aqui está. Senhor, é que o Espírito Santo do Senhor possa me usar nessa noite. Pai, porque o Senhor sabe que de mim nada nos aproveita, mas aquilo que o Senhor quer falar através de mim, que seja como uma flecha no coração de cada radical livre e de cada pessoa que estará me ouvindo nessa noite. Que não seja eu, mas que seja o Espírito do Senhor. Libera, Senhor, a unção. Libera a unção da conquista. Libera a unção da fecundidade. Libera a unção, Senhor, para nós conquistarmos essa cidade para o Senhor. Libera do Teu favor sobre as nossas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sabe, radical livre,
Para mim é um privilégio estar aqui com você nessa noite. Para mim é um privilégio poder compartilhar algo com você. Entenda algo que tudo aquilo que eu vou transmitir para você é aquilo que Deus queimou no meu coração. É aquilo que nós precisamos experimentarmos e ter revelação daquilo que Deus quer fazer no nosso meio. E sabe, Radical Livre, quando eu falo Radical Livre, meus irmãos, eu falo com muito temor a Deus. Porque ser um radical livre é um jovem separado para o Senhor. E eu, diante de Deus, com muito temor a Deus, tem muitos aí fora que não são radical livre. Tem muitos que vivem de aparência. E o Senhor nos chamou para nós vivermos a nossa vida de qualquer jeito, não. O Senhor nos chamou para triunfar sobre as circunstâncias dessa vida, sobre os desalevantes do inimigo, sobre as tentações do diabo, porque há em nós há o Espírito Santo, e se o Espírito Santo ele habita em vós, meu irmão, deixa ele fazer, deixa ele mover na sua vida. E algo que eu queria compartilhar com você nessa noite, o Pedro pregou ontem na nossa vigília. Eu falei para ele, quando nós saímos daqui, quando subimos na moto, que nós esperamos sair um pouco longe daqui para ninguém ouvir, em conversa. É porque estava só nós dois na moto. Falei, Pedro, você pregou na vigília. Mas tinha tanta unção naquela vigília que quem não estava perdeu. E eu tenho falado para o Pedro, nós temos orado. Pedro é o Timóteo. Nós temos orado, falando, Senhor Jesus, cada vigília nós vamos experimentar de uma unção nova. E se você quer experimentar do sobrenatural de Deus, não fique de fora das vigílias, não fique de fora dos cultos, não fique de fora de nenhum evento dos Radicais Livres, porque você faz parte desse projeto criado por Deus. O projeto dos Radicais Livres não foi criado pelo pastor Naô, foi algo que o Espírito Santo gerou no coração dele. Há um propósito para os Radicais Livres. Sabe por que eu estou no meio dos Radicais Livres? Porque em outro lugar não tem um trabalho com tanta eficácia que não os Radicais Livres, porque são jovens apaixonados. Entenda, você precisa ser apaixonado por Deus. Para nós conquistar algo do Senhor que Ele promoveu, que Ele já fez, que já está escrito para mim e para você viver, nós precisamos depender do Senhor. E eu quero falar de Ana nessa noite. Meu Deus, me dê muita graça. A palavra de Deus fala que a boca fala do que está cheio o coração. Eu ouvi essa palavra 4 vezes hoje. Falei, Senhor Jesus, me dá muita graça. E quando o pastor Ricardo Landim, ele fala que você é alvo do amor de Deus, esse alvo fala de conquista. Você foi conquistado. Eu fui conquistado pelo Senhor. Eu falo com tanto prazer que eu fui estragado para esse mundo, porque um dia o Senhor me encontrou. E quando nós entendemos isso, quando nós temos a revelação da dimensão do que é você ter um encontro tão poderoso que aquilo você nunca mais esquece, é porque é algo muito poderoso da parte de Deus. Porque as coisas desse mundo, elas passam, como o Pedro falou. Tudo é passageiro na oferta. E de fato, tudo é passageiro. Eu já fui bonito um dia. Você imagina? Você acredita nisso? Não. Eu sou lindo agora, porque eu tenho Cristo Jesus. Agora eu sou um cara apaixonado pelo Senhor Jesus. Porque eu encontrei alguém que me ama mais do que eu mesma, que é o Senhor. Então nós somos alvo desse amor. E a palavra de Deus nos fala, a primeira característica que eu quero falar para você, os desafios de avançar e frutificar. Como que eu posso frutificar, Beth, nessa vida? Como que eu posso frutificar num tempo tão caótico desse?
Como que eu posso frutificar em um tempo que os adolescentes, os jovens, as pessoas não dão oportunidade para falar para eles do Evangelho? Porque se eu fui conquistado pelo Senhor, foi porque um dia Ele morreu na cruz por mim, foi por causa do Evangelho. Então, o que o Senhor quer que façamos, eu e você façamos, cumprindo o ID? O que é cumprir o ID? Pregar as boas novas, falar aquilo que o Senhor liberou para que eu e você falasse. E não, às vezes, apenas não falar, mas quando você é um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, como Pedro era, às vezes nem precisa você falar, só de você chegar, o poder de Deus manifesta, e as pessoas são libertas, são curadas, o cego enxerga, o aleijado anda. Há um poder de Deus operando através da sua vida. Então isso é conquistar. Conquistar o quê, Beto? Mas eu não fala de conquistas, conquistar algo natural, não. Conquistar coisas para o Senhor é espiritual. Sabe, jovem, eu não ando atrás de conquistar coisas alguma para mim. A minha vida é para o Senhor. Fazer a vontade do Senhor é conquistar vidas, é ganhar vidas para Cristo. Aí você me pergunta, mas quem que você tem ganhado para o Senhor? Não sei, mas eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Se eu não tiver, que o Senhor me mostre o que eu preciso fazer, para que o poder dele se manifeste através da minha vida. Porque eu tenho trabalhado desde o tempo que eu fui alcançado pelo Senhor em fazer a vontade de Deus, é viver a vida para Deus. Porque eu só vou falar algo para você, Radical Livre. Se com o Senhor está difícil conquistar, sem Ele, meu irmão, você vai afundar e nunca vai conquistar. Vai conquistar nada. Vai conquistar o que o Pedro falou, coisas do mundo. Mas vai chegar uma hora que ela passa, vai acabar, e aí? Nós precisamos olhar para a eternidade, aquilo que vale a pena ser vivido, para aquilo que de fato vai gerar algo na nossa vida, uma grande recompensa, que está diante do Senhor. Então, nada toca mais o coração de Deus do que o coração de um filho que não conquista. Um coração de um filho que batalha e nunca vai para frente. Imagina o pai natural, ele investe aí o quê? 6 anos, 8 anos para formar um filho na medicina, é isso? 6 anos, é? 6 anos. O pai investe 6 anos no filho para medicina. Aí chega lá no final do curso, ele terminou tudo, e aí ele vai e abre mão. Fala, eu não quero isso para a minha vida. Aí ele é alcançado pelo amor de Deus. Aí ele é alvo do amor de Deus. E aí ele abre mão de tudo para fazer a vontade de Deus. Isso é ser radical. Então, quando o Senhor Jesus, Ele nos encontra, é porque é algo que Ele quer fazer. Sabe como que nós vamos frutificar? Sabe como que nós vamos conquistar? Sabe quando nós vamos gerar filhos para o Senhor? É quando nós permitir Deus trabalhar na nossa vida. Quando nós permitir Deus fazer. Quando a gente planta um pé de laranja, a gente espera colher boas frutas dele, não é verdade? Eu não sei se você nunca plantou, eu planto. Lá em casa eu planto cebola, eu como muita coisa que eu planto. E quando eu coloco aquilo ali na terra, eu falo, Senhor Jesus, mas o Senhor vai fazer com que essa coisa aqui dê muito fruto, seja uma árvore boa, seja um pé de quiabo, eu vou colher muito quiabo. Quanta gente não comeram esse ano de quiabos que eu plantei? Então, quando nós plantamos, é porque nós queremos colher. E se o Senhor te encontrou, é porque você vai dar fruto. Aonde você está, você vai dar fruto.
Porque você foi alvo do amor de Deus. Então nós precisamos entender, jovem, para frutificar nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Porque o que adianta eu ser alcançado por Deus, ter um chamado de Deus, ser um jovem destinado ao avivamento, mas eu não coopero para que nada disso aconteça, o cumprimento do propósito aconteça na minha vida. Eu faço tudo o contrário daquilo que Deus quer para a minha vida. Eu vou dar fruto? Eu vou frutificar? Eu vou ser aquilo que Deus escolheu para que eu seja? Não. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Quantos aqui conhecem a história de Ana? Quem? Radicais livres. Que é isso? Jesus aqui está pegando é fogo. Esse ar-condicionado aqui perto não está valendo de nada. Então, meu irmão, você precisa entender algo. A Bíblia, ela nos relata as histórias para que nós possamos nos inspirar, para aquilo se torne algo da nossa vida, que se torne algo para quê? Para que nós possamos avançar, crescer e multiplicar. Então, os irmãos conhecem a história de Ana. A Bíblia nos relata que ela era uma mulher que ela não podia ter filho, ela não tinha filho. E o marido dela tinha 2 esposas, uma tinha filho, mas Ana não tinha. E Ana, ela vivia frustrada por causa disso. E dentro do coração de Ana, houve ali uma grande demanda no coração dela. Porque ela queria ter filhos. Mas qual que era o pensamento de Ana? Ela queria ter filho para mostrar que ela também podia. Que ela era capaz de gerar um filho. Mas a palavra de Deus nos fala que Ana, ela era estéril. Ela não podia ter filho porque ela estava pensando de uma maneira totalmente errada daquilo que era o propósito de Deus. Então nós precisamos entender. 2, ele fala da história de Ana, a promessa, os obstáculos, as percepções espirituais. Olha o que a palavra de Deus nos mostra lá em 1 Samuel 1, do 9 ao 20. Vamos ler. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, ou eu vou ler na minha Bíblia. Após terem comido e bebido em Silom, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargurada de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para as aflições da tua serva, e de mim te lembrareis, e da tua serva te não esquecereis, e lhe dareis um filho varão, e o Senhor o darei para todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarás a navalha. Próximo, demonstrando-se ela em orar pendente ao Senhor, passou Eli e observa-lhe o movimento dos seus lábios, porquanto Ana só no coração falava. Olha só, para aqui. Deixa eu falar algo para você. Ana, naquele exato momento, ela estava falando para o Senhor. Algo que quando eu estava lendo esse versículo aqui agora, eu percebi esse ponto. Tem coisas da nossa caminhada cristã que ninguém precisa ficar sabendo. Nós precisamos falar apenas com o Senhor. Tem coisas no nosso íntimo que só o Senhor precisa saber.
O mundo não precisa saber que eu estou bem. O mundo não precisa saber que eu sou um radical livre, descolado, não. O mundo precisa saber que nós somos jovens cheios do Espírito Santo. Essa cidade precisa perceber a unção de Deus que há em nós. Nós só vamos conquistar aquilo que Deus tem para nós quando nós colocarmos as nossas vidas diante de Deus. Ana, nesse exato momento, ela estava falando apenas com o Senhor. Ela não estava preocupada com ninguém. Ela só queria se derramar diante do Senhor. Aqui nos leva para a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica. A Bíblia não fala que ela saiu armando para todo mundo que quando ela encontrasse Jesus ela seria curada, não. A Bíblia só relata que ela disse: apenas se eu tocar nas vestes do Senhor Jesus, eu serei curada. Sabe como que você vai frutificar? Sabe como que você vai conquistar essa geração para Cristo? Quando você colocar sua cabeça no ombro do Senhor e dizer: Pai, eu preciso falar para você as minhas dificuldades, que o Senhor possa operar em tal área da minha vida que eu não estou conseguindo, mas eu sei que só o Senhor pode. Tem coisas da minha vida que ninguém sabe. Eu não preciso falar que eu amanheci o dia mal. Não, ninguém precisa disso. A alegria do Senhor é a nossa força. A misericórdia do Senhor, ela renova a cada manhã na nossa vida. Não é um dia difícil que vai definir quem você é, não. Você é aquilo que a palavra de Deus diz, que você é amado, escolhido, separado e ungido de Deus. Então Ana, apenas ela estava ali falando com o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor é o único interessado para a sua vida, para ver você avançar, para ver você frutificar, para ver você dar fruto. É Ele. Sabe, eu já fechei 2 células, eu não tenho vergonha de falar isso. Para que haja uma grande colheita, às vezes, a primeira vez que você planta, às vezes não vai dar nada, porque às vezes você não preparou a terra direito. Porque para você ter uma grande colheita, você precisa preparar a terra e plantar as boas sementes. Diante do Senhor Jesus, nós precisamos só apenas deixar Ele fazer. E a palavra de Deus continua dizendo: seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz nenhuma. Por isso Eli teve por embriaguez. E Eli disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Continua, porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém vinho, derramando a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vá-te em paz, e
e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seus caminhos e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram chegaram à sua casa, a Arama. Alcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passando a devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia o Senhor o pediu. Então, o que o Senhor quer nos falar aqui? Então, quando ela começou a pedir o Senhor de uma maneira correta, o Senhor o concedeu. Então tem coisas na nossa vida, na nossa caminhada cristã, que as pessoas vão olhar para nós e vão achar que nós somos loucos. E eu quero falar para você, de fato, nós somos loucos sim, mas por Jesus. Eu sou louco por Jesus. Eu não sei você, sabe? É algo que eu fico assim, em crise. É quando eu vejo um jovem, está ali um momento tão poderoso do louvor, a gente está ali num momento tão poderoso, e a gente olha para certo jovem, parece que ele está lá no outro mundo, no outro lugar. Está perdendo a oportunidade de experimentar do sobrenatural de Deus. Sabe, eu já falei muito para os jovens. Quando eu tinha célula no Boa Vista, eu falava: vocês aproveitem, porque o dia vai passar. Eu não sei se nós vamos ter outra oportunidade de eu estar aqui pregando num culto de jovem para você. Essa semana fui incumbido de fazer um exame, que o exame da empresa, que todo ano você diz que precisa fazer esse exame. E eu fui, cheguei lá, a médica quis me pôr um medo lá, eu falei: está amarrada, tribulada. Vai, diabo, usar a boca dessa médica para quê? Mas o inimigo começou a colocar aquilo no meu coração, falou: se você não tomar remédio, você vai morrer. Falei: afasta daqui, infeliz. Porque maior é aquele que está em mim, você, do que aquele que vem contra nós. Entenda, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós fomos encontrados pelo Senhor. E o que nós precisamos entender, jovem, precisamos perceber, ter a percepção daquilo que Deus quer fazer. Então, quando eu e você, nós nos posicionamos da maneira correta, o Senhor vai mover na nossa vida. O Senhor vai agir de uma maneira sobrenatural. Sabe o que o nome de Ana significa? Como? Ana significa graça. Você imagina, Ana não tinha filho. Ana não tinha filho, e ela era atribulada porque ela não tinha. Você imagina a graça chegando no culto de um domingo, o prédio está lotado, e aí diz: a graça chegou, e aí, cadê seu filho? A graça não tem filho. Imagina o coração dessa mulher. Fala: peraí, meu nome significa graça, eu sou alvo para frutificar, eu sou alvo para gerar filhos para o Senhor, mas tem algo errado comigo, eu não frutifico. Por que, Senhor, que eu não frutifico? Por que eu não tenho filhos? Porque você está vivendo ou se comportando de uma maneira totalmente diferente daquilo que Deus tem para nós. Sabe por que às vezes nós não avançamos? Sabe por que às vezes a célula não cresce?
Sabe por que às vezes os radicais livres não avançam? Porque nós estamos limitados no aqui e o agora. Deus tem coisas grandes para nós. Nós precisamos visualizar, meu irmão. Precisamos enxergar com os olhos da fé aquilo que Deus tem para nós. Ana significa graça. Senhor, mas por que essa abundância da graça não manifesta na vida dela? Porque ela estava orando e pedindo ao Senhor de uma maneira errada. Então nós precisamos entender a graça. Ela representa a pessoa abençoada, que apesar da promessa ainda precisa ver o cumprimento. Então o Senhor nos chamou para coisas grandes. O Senhor nos chamou para conquistar essa cidade para Ele. O que eu e você precisamos ver? Esse prédio lotado de radical livre. Hoje nós somos 3, 6, 9, 12. Você olha assim e fala, mas como que nós vamos crescer? Nós só tem 12. Você está olhando pelos teus olhos naturais. O Senhor fala para nós olhar pelos olhos da fé. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, não. Ele derramou ousadia sobre as nossas vidas. Então nós precisamos, Beth, o que eu preciso fazer para me frutificar? O que eu preciso fazer para me multiplicar? Ora, derrame-se a sua vida diante de Deus. Deixa de olhar para as circunstâncias dessa vida e olha para o milagre que está na sua frente. Pedro, ele andou sobre as águas. Quando ele estava andando sobre as águas, o foco dele era Jesus. Ele estava andando. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus e olhou para as coisas desse mundo, ele afundou. Por que o Radicais Livres não cresce? Porque ele deixa de olhar para o primeiro amor e olha para as coisas desse mundo. Nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Sabe, jovem, é o tempo de nós frutificar. É o tempo da sua mocidade, é o tempo de você desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Para você. Eu estava compartilhando com o Pedro de lá para cá. Sabe, eu não sei você, jovem, mas tem coisas nesse mundo que o jovem ele perde o foco muito rápido do propósito de Deus. Quando ele começa a olhar para o conquista, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo. Eu quero ganhar aquilo, eu quero fazer aquilo, mas nunca coloca o Senhor em primeiro lugar. Ele começa a olhar para as coisas do mundo e desvia aquilo que do propósito de Deus para a sua vida. Então nós precisamos alinhar os nossos pensamentos, os nossos desejos com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Pode me chamar de careta. Já vi gente que já me chamou de careta. Porque eu não vivo a vida. Eu vivo mais na igreja. Eu faço parte, eu não vivo na igreja, eu faço parte da igreja. O Senhor nos chamou para coisas grandes. E eu continuo falando, tanta vez que possível for para mim falar para você, eu vou falar. O Senhor nos chamou para coisas grandes. E a outra mulher de Eli era Penina. Penina significa joia. Joia significa coisas naturais dessa vida, coisas que chamam a atenção. Então nós precisamos tirar o foco das coisas desse mundo. Nós precisamos tirar o foco das coisas do aqui e o agora e viver para a eternidade, viver para aquilo que Cristo tem preparado para nós. Esse é o segundo tópico. O terceiro tópico eu não vou dar conta. O perigo da ansiedade, o amor que nos limita. Sabe a história de Ana e Eucana, seu marido, tentava confortá-lo. Os irmãos sabem a história. O marido dela falou: o que é isso? Eu não sou melhor do que os 10 filhos. Eu não sou o cara, eu não sou o bambambam. Ana, pera, eu sou melhor do que filho na sua vida, eu te amo.
Você não precisa disso. Sabe, o pastor Ricardo Landim, ele falou sobre isso. Falou sobre cuidado com as pessoas que estão perto de você. Que às vezes as pessoas que estão perto de você, elas impedem você de frutificar. Elas impedem você de avançar. Elas impedem você de crescer. Por quê? Porque elas não lidam diretamente com o problema. Sabe, essa semana passada, eu lá no serviço, um jovem cometeu uma gafe, aí eu falei, preciso chegar nele e falar, você errou. A direção falou, você não pode fazer isso, senão ele vai levar para o coração. Eu falei, tá vendo por que a nossa geração está do jeito que está? Os filhinhos de mamãe, você não pode falar nada. Mas deixa eu te falar, filho, você é alvo do amor de Deus. Você é filho, você é transformado por Deus. Então você não é aquilo que o mundo te cobre. O filhinho, ninguém pode olhar para a cara ruim para ele. As meninas não podem fazer nada na casa, não podem lavar uma louça. Os meninos não podem passar o pano na casa. Pode deixar que a mamãezinha faz para você. Não vai dar em nada. Sabe por que a geração está do jeito que está? Porque os pais passam muita mão na cabeça dos filhos. O Senhor nos chamou para nós avançar. O Senhor nos chamou para nós crescer. Sabe quando a sua célula vai avançar? Quando você olhar para o seu líder e falar, meu irmão, pode contar comigo, eu estou aqui. Se for para jejuar, nós jejuamos. Se for para nós ir pregar o evangelho na rua, convidar as pessoas para a célula, nós vai. Mas agora aquele que senta lá e fala, se o líder quiser chamar a pessoa para a célula, pode chamar. Minha mãe falou para mim não ir, porque senão eu vou passar vergonha. Misericórdia. Você é filho amado de Deus. Você é príncipe, você é princesa. Você tem que se comportar tal como você é. Você tem uma identidade de filho. Eu não vou passar a mão na cabeça não, pode ter certeza. Amém? A quarta chave, entrega o nascimento de Samuel. Então quando Ana, ela entendeu que o posicionamento dela estava totalmente diferente daquilo que o Senhor tinha. O coração dela estava voltado para que ela queria se aparecer em ter filho. Mas um dia que ela voltou e falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entrego ele para o Senhor todos os dias da sua vida. Aqui houve uma mudança no posicionamento, Tiana. Aqui ela falou, eu vou dar o filho para o Senhor. E a palavra de Deus continua falando aqui. Ana, ela não teve apenas Samuel, ela teve mais 5 filhos. E agora você imagina a Ana chegando no culto, aquela mulher que não tinha nenhum filho, que ela vivia atribulada de espírito, porque ela tentava gerar filhos e não conseguia, porque ela estava pedindo de uma maneira errada. O que é que o Senhor fez? Ela se tornou estéril, não pôde ter filho. Mas no dia que ela se posicionou e falou, Senhor, se o Senhor me der, eu te dou ele, ela engravidou. E não só apenas um, mas ela teve mais 5. Aí você imagina aquela Ana chegando no prédio, lotado de gente, aquela mulher que não tinha nenhum filho. Ela falou, Ana, quem que é o seu filho? Samuel, o profeta Samuel. O homem que marcou a história. Sabe como que nós vamos marcar a história? Quando nós chamar o Senhor para entrar no nosso barquinho. Aquele barquinho que você está preso no dia a dia, que ninguém tem acesso. Você precisa convidar o Senhor para entrar nele. Você precisa convidar o Senhor para te levar a você frutificar, a experimentar do sobrenatural. Quinto e último. Vixe, já passou 3 minutos. Quinto e último. O princípio do primeiro.
Então Ana, ela entregou o primeiro para o Senhor, que foi o seu filho. E aí aqui o pastor Ricardo Landim, ele fala de um bolo. Eu fico pensando assim, falei, gente, fiz um aniversário ano passado, não sei. E se alguém tivesse perguntado, Beth, para quem que você vai dar o primeiro pedaço do bolo? Para quem você acharia que eu daria o pedaço de bolo? Se uma criança, aniversariante, se eu com todo o amor e carinho, temor a Deus, eu falo que se for menina, ela dá para o pai, não é verdade? Porque a filha mulher ama muito o pai, né? Agora, se for o menino, é para a mãe. Para quem que é o seu primeiro pedaço de bolo? É para quem ama mais. Se seu pai e sua mãe não estiver no seu aniversário, se você estiver em outra cidade, estudando, cursando a faculdade, para quem que você vai dar o primeiro pedaço de bolo? Para o seu melhor amigo, para a sua melhor amiga. Então, o que quer dizer o primeiro pedaço de bolo? Sabe, Radical Livre? O Senhor, Ele precisa ser o primeiro na nossa vida. O Senhor não é o segundo plano da minha, da sua vida. Ele precisa ser o primeiro. O primeiro minuto do meu dia é para o Senhor. O primeiro a saber das minhas conquistas é o Senhor. O primeiro a ouvir o meu bom dia é o Espírito Santo. Bom dia, Senhor, por mais um dia. Obrigado por o Senhor me conceder o privilégio de mais um dia para me fazer a diferença. Sabe, nós precisamos, Radical Livre, colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós entendemos que o Senhor precisa ser o centro da nossa vida, o centro da nossa atenção, nós vamos avançar. Então, quando Ana, ela teve a percepção no espírito de que ela estava pedindo de uma maneira errada, o Senhor não concedeu. Mas na hora que ela entendeu, peraí, eu estou pedindo da maneira errada, eu preciso ir para Deus. Eu preciso entregar aquilo que eu tenho pedido, Senhor, para Ele. Porque tudo que eu tenho é do Senhor, tudo que você tem é do Senhor. Tudo que nós possuímos é do Senhor, nós estamos apenas cuidando. Quero chamar o ministério de louvor. Então nós precisamos entender, jovem, para nós avançar, para nós frutificar, para nós sermos pessoas que vamos multiplicar aquilo que Deus nos deu, nós precisamos nos posicionar em Cristo, colocar o Senhor em primeiro lugar. Sabe, a história nos leva ao princípio e o fundamento, que Deus seja o primeiro em nossas vidas, primeiro lugar em tudo que eu e você for fazer. Por fim, meus irmãos, eu quero dizer algo para você. A vida, a minha e a sua vida, ela precisa ser rodeada de pessoas que o Senhor nos coloca para ser instrumento para o meu e o seu crescimento. Sabe, nós precisamos estar atentos naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Sabe, nós temos um projeto de nós abrirmos os núcleos das escolas. Como que nós vamos abrir os núcleos das escolas? Quando nós entender que não depende de nós, quando nós entender que nós precisamos ir diante de Deus, falar: Senhor Jesus, que o Senhor me usa, que o Senhor opera através da minha vida. Assim nós vamos avançar.